Olá, tudo bem? Eu hoje estou aqui para falar sobre a repercussão que teve no meio político e jornalístico e, consequentemente, no meu entender, da população em geral, do convite que Jair Bolsonaro fez ao juiz Sérgio Moro para o cargo de Ministro da Justiça e pelo facto de ele ter aceito. Eu quero dizer o seguinte: é normal que as pessoas, quando façam um juízo, elas fazem um juízo, obviamente, com base na informação que lhes chega. O que acontece é que quem vive em Portugal e que não tem nenhuma ligação especial com o Brasil, a não ser o facto do Brasil ter sido uma ex-colónia de Portugal que fala a mesma língua e por isso há sempre algum interesse em saber o que lá se passa, mas é um interesse evidentemente superficial. A grande maioria das pessoas interessam exclusivamente ou sobretudo, como é por razões óbvias, aquilo que se passa dentro de Portugal. No entanto, no meu caso, como além da nacionalidade portuguesa tenho como primeira nacionalidade a nacionalidade brasileira, acompanho diariamente tudo o que se passa no Brasil. Tenho um interesse muito maior do que a média das pessoas em relação a isso. Não tenho a menor dúvida que tenho um conhecimento da política, do modo geral, da economia do Brasil, muito superior, inclusivamente, a maioria dos jornalistas portugueses que dão as suas opiniões. Aliás, basta, e mesmo alguns políticos que eu tenho visto a dar opiniões, não vou entrar se essas opiniões são dadas, essa informação é dada porque passa por um filtro ideológico ou um filtro de interesses, isso eu vou guardar para mais adiante neste vídeo. Mas uma coisa é certa, essas pessoas, por aquilo que elas dizem, fica óbvio que elas, das duas uma, ou não têm interesse em passar as coisas exatamente quais são, ou desconhecem como elas são. Bom, vamos começar então, como se costuma dizer, pelo início. E o início é o seguinte: costuma-se dizer que o juiz Sérgio Moro é que é o responsável, foi ele que condenou Lula à cadeia. Lula está preso por causa do juiz Sérgio Moro. Isso é uma falácia. Porquê? Porque no Brasil não se pode ser condenado, a partir do momento que a pessoa é condenada por um tribunal de primeira instância, que é o caso do juiz Sérgio Moro, ela só vai presa automaticamente se não recorrer ao mesmo tribunal ou a um tribunal de segunda instância. Só quando passa por um tribunal de segunda instância é que ela poderá ou não ser condenada à cadeia. Portanto, o juiz Sérgio Moro, com base nas informações que teve, concluiu que Lula deveria ser condenado por um conjunto de crimes. O crime de corrupção, o crime de lavagem de dinheiro e penso que formação de quadrilha também em relação ao apartamento, porque há outros julgamentos que vêm aí, outros inclusivamente até bem mais graves, do chamado triplex de Guarujá. Foi sobre isso que Lula foi julgado ainda e outros julgamentos vão seguir, como é o caso, muito em breve, do sítio de Atibaia, onde as provas ainda são bem mais robustas e bem mais graves em relação a isso. Com base nessa informação, o juiz Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e penso que 2 meses. A defesa do Lula recorreu então a um tribunal de segunda instância, do TRE4, tribunal esse onde está subjugada as decisões do Tribunal de Curitiba, do juiz Sérgio Moro. Portanto, o TRE4, que é o Tribunal da 4ª Região, que é o tribunal que está acima do Tribunal de Primeira Instância do juiz Sérgio Moro, é um tribunal colegiado, não é um tribunal onde apenas um juiz profere a sentença, mas um colegiado de 3 juízes. E o que aconteceu com o recurso a esse tribunal? É que não só esse tribunal deu como provadas todas as acusações que vinha do juiz Sérgio Moro, como agravou a pena, passando de 9 anos e 2 meses para 12 anos e 6 meses. Portanto, houve aqui um agravamento significativo da pena. Portanto, alegar-se que foi o juiz Sérgio Moro que, de uma forma política, como é que se tenta passar, que condenou Lula à cadeia, fica evidente que é falso. Porque se isso tivesse acontecido, evidentemente esse tribunal de segunda instância teria concluído que não haveria fundamento para as acusações. Lula recorre
ao mesmo tribunal, a melhor defesa do Lula, recorre ao mesmo tribunal que manteve a sentença. Então, a partir daí, ele aí já pode passar a cumprir pena e, por decisão desse tribunal, porque o tribunal poderia decidir a pena, mas podia decidir que ele não passasse a cumprir, foi esse tribunal que decidiu que ele deveria começar a cumprir pena. Então, é aí, portanto, foi o tribunal do TRE4 que condenou efetivamente Lula à cadeia. Lula então é preso. Preso, mas continua a recorrer. Ele recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça, que mais uma vez entendeu que ele deveria continuar a cumprir pena. Ele recorre então ao Supremo Tribunal Federal, que por diversas vezes, vários habeas corpus inclusivamente que foram colocados, sistematicamente não deram ganho de causa a Lula e manteve sempre a condenação e manteve sempre a prisão. Inclusivamente ele está a recorrer agora mais uma vez com mais um habeas corpus, alegando que a decisão do juiz Sérgio Moro foi política e fica provado que é política a partir do momento que ele aceita o cargo de Ministro da Justiça. Como se vê, não se pode considerar que essa decisão seja uma decisão política, até porque se o Supremo agora decidir que ele tem razão e que a decisão é política, o próprio Supremo cria um problema para ele próprio, porque em momento algum entendeu que havia uma decisão política e sim todas as decisões tinham sido devidamente embasadas e corretas. Bom, este é para esclarecer, então, desde logo, um equívoco que existe em relação a isso. Outra, dizer-se que existe uma perseguição específica ao PT. Isso é falso, mais uma vez, porque o PT nem sequer é o partido no Brasil que tem mais pessoas condenadas e mais pessoas a cumprir pena. Existem partidos com muito mais pessoas a ser investigadas, como é o caso do PP. O próprio PMDB tem tantas ou mais pessoas investigadas, inclusivamente no caso do PMDB está preso também a cumprir pena o Eduardo Cunha, que na altura em que foi condenado era presidente da Câmara de Deputados Câmara de Deputados Federais. Portanto, ele perdeu o cargo de deputado, ele foi condenado e, portanto, está a cumprir pena. Mas, como eu disse, não é apenas esse caso. Houve empresários, como é o caso do Marcelo Odebrecht, como é o caso de tantos outros empresários, sobretudo ligados a grandes construtoras, que também foram presos e que, usando a possibilidade de fazer a chamada delação premiada, onde eles não só assumem que cometeram os crimes, como dizem exatamente como se passou e quem são as pessoas implicadas, com licença, permitiu que um número maior de pessoas fossem investigadas e um número maior de pessoas fossem condenadas. Insisto, se isso fosse apenas uma decisão política, nada disso se teria passado, teria-se mantido as questões apenas na questão do Lula. Agora, porquê é que eu vejo com bons olhos, e vamos entrar mais especificamente no tema, a aceitação por parte do juiz Bolsonaro do cargo de Ministro da Justiça? Primeiro, a saída dele da Operação Lava Jato, nesta altura, não terá uma consequência negativa, não terá consequências negativas para a Operação Lava Jato. No meu entender, como vou ver mais adiante, até ao contrário. E porquê que não? Porque neste momento a Operação Lava Jato entrou naquilo que se chama no velocidade cruzeiro. A prova disso é que ainda hoje foram detidos mais 10 políticos, mais 10 deputados estaduais do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito da Operação Lava Jato, que alegadamente terão recebido dinheiro para votar com as medidas do governo do Estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, cujo ex-governador também está preso dentro do âmbito da Operação Lava Jato. E, mais uma vez, não se trata de um político do PT. Portanto, a Operação Lava Jato já não depende tanto como dependeu numa fase inicial do juiz Sérgio Moro para andar. E há outra razão extremamente importante. É que há cerca de 2 anos atrás chegou aos deputados um pedido de aprovação de uma lei anticorrupção, um conjunto de 10 medidas contra a corrupção, que chegou ao Parlamento assinado por mais de 2 milhões de brasileiros.
Durante algum tempo essa lei andou ali e nunca mais era posta à votação, só a partir de muita pressão é que foi posta à votação, e o resultado foi o quê? Foi que das 10 medidas, apenas 2, e nem sequer foi das mais importantes, foram aprovadas. Das 10 medidas, apenas 20% delas foram efetivamente postas em prática, mesmo sendo um conjunto de medidas que tinha sido pedida pela própria população brasileira e que foi assinada por mais de 2 milhões de pessoas. E aquilo que se tem assistido pela parte da classe política, porque são muitos políticos que estão envolvidos na Operação Lava Jato, é uma tentativa sistemática de pôr fim à Lava Jato. Inclusivamente, chegou-se a apanhar informações telefónicas em que um político bastante conhecido, que felizmente não foi reeleito, falava que era preciso parar com a sangria, porque no entender dele estava a haver uma sangria no meio político. Todos os políticos que em algum momento estiverem envolvidos com corrupção estavam a ser apanhados e estavam a sofrer consequências disso. Algumas pessoas dirão, bom, mas e porquê que, sendo assim, porquê que o Michel Temer não está preso também? Porque ele também foi apanhado nesse processo de corrupção. Porquê que o Aécio Neves do PSDB não está? Isto não está porque os políticos no Brasil têm uma coisa chamada foro privilegiado, que basicamente o que diz é que eles só podem ser julgados e só podem ser investigados com autorização do Supremo Tribunal Federal. E mesmo assim, os seus pares têm que dar o avalo para que isso aconteça. E o que aconteceu no caso do Aécio Neves é que ele foi protegido pelo Senado, porque ele é senador, e o Senado não permitiu que a investigação acontecesse, e a mesma coisa aconteceu em relação ao presidente Michel Temer, que também ele foi feita a votação na Câmara de Deputados, e também a Câmara de Deputados, nessa tentativa de travar esse processo, que viu que enquanto estava no PT, evidentemente, não atingiria a grande parte deles, eles deixaram a coisa andar. Quando viram que a coisa estava a ir muito para além e que poderia, e que todos eles, a grande maioria, estavam envolvidos, e aqueles que ainda não estão a ser investigados sabem o que fizeram e sabem que em algum momento poderá ser descoberta alguma coisa que eles fizeram errada, então, ao proteger o Aécio Neves e ao proteger o presidente Temer, tenta-se travar mais uma vez a Operação Lava Jato. Então é aí que o papel, a entrada do juiz Sérgio Moro diretamente na política, diretamente para o Ministério da Justiça, pode ter um papel extremamente importante. Desde logo porque com ele lá eu não acredito que vá acontecer aquilo que acontece sistematicamente, que é políticos virem pedir cargos para os seus dentro do governo a troca de apoio. Isto é uma coisa que acontece de uma forma sistemática na política de um modo geral, mas no Brasil, sobretudo, é uma coisa que acontece de uma forma bastante evidente, em que muitas vezes se criam ministérios simplesmente para permitir que satisfazer algum grupo de parlamentar, um grupo de algum partido, eu dou o meu apoio, em troca vocês têm que criar um ministério, 2 ou 3 para mim, conforme a força desse grupo parlamentar. E o que acontece é que com o juiz Sérgio Moro, desde logo, isso vai se tornar praticamente impossível. E outra coisa, o juiz Sérgio Moro já disse que irá mais uma vez levar para que seja votado, e agora com muito mais força, não só as 10 medidas contra a corrupção, como um livro que foi criado, que é outra coisa que não se tem falado muito em Portugal e que foi muito positivo, foi criado por um conjunto de entidades, inclusivamente entidades ligadas à ONU e ligadas à Transparência Internacional, que criou um conjunto de medidas de combate específico, de combate à corrupção. Então, o juiz Sérgio Moro já disse, aliás, quando ele fez a viagem de Curitiba para o Rio de Janeiro para dizer se aceitava ou não o cargo de Ministro da Justiça, ele levava com ele esse livro, que é um livro bastante grande, em que fala sobre esse conjunto de medidas, e que ele disse que essas medidas seriam levadas à votação, também seriam tido em conta. Portanto, ele agora vai
levar o combate à corrupção diretamente para o governo, vai ter uma força muito maior. Ele pode ter aqui, no caso agora como político, um papel muito mais forte para evitar aquilo que a classe política, do modo geral, tem tentado fazer, que é travar a Operação Lava Jato. Com ele lá, aqueles que ainda tinham a esperança de travar a Operação Lava Jato já sabem que não terão sucesso. Outra coisa que já se sabe é que será proposta o fim do chamado foro privilegiado, que poderá se manter apenas a nível do Presidente da República, ou quando muito do Presidente da República e o Presidente do Supremo Tribunal. Todos os restos, deputados, senadores, todos esse conceito do foro privilegiado tende a acabar, e existe uma série de esclarecimentos que, com o juiz Sérgio Moro no Ministério da Justiça, terá um impacto muito positivo. Eu acredito, porque conheço, como já disse, acompanho o trabalho do juiz Sérgio Moro, acompanho a política no Brasil de uma forma muito mais intensa do que a maioria das pessoas, e eu acredito seriamente que com o juiz Sérgio Moro os corruptos vão ter um trabalho muito mais difícil, vão ter a vida muito mais complicada. E, como disse, a prova de que apenas como juiz de primeira instância dentro da Operação Lava Jato, neste momento seria limitar muito a capacidade do juiz Sérgio Moro, é que a Lava Jato continua a funcionar e, como disse, hoje foi posto em andamento mandatos para acho que são 26 pessoas envolvidas, e dessas 26 são 10 deputados estaduais do Estado do Rio de Janeiro, que a quem já foi decretado prisão preventiva. Portanto, esta é a minha posição. Agora vamos ver porque que eu entendo que a informação que se passa em Portugal, e a classe política do modo geral e a classe jornalística acaba por, perante isso, que eu acredito que muitos deles conhecem as coisas por a questão de função, eles sabem muito mais do que aquilo que tentam passar a crer que sabem. Porquê que as coisas são passadas dessa forma? Por uma questão muito simples. A corrupção também é um caso extremamente grave em Portugal. E aquilo que os políticos mais temem é que surja em Portugal um juiz Sérgio Moro, que surja em Portugal uma polícia judiciária com o poder que a polícia Federal tem no Brasil. Se a polícia judiciária em Portugal tivesse os meios e a autonomia que tem a Polícia Federal no Brasil, se a Polícia Judiciária tivesse o apoio de um juiz como o juiz Sérgio Moro, tal como aconteceu no Brasil, não tenho a menor dúvida que também teria havido já em Portugal uma Operação Lava Jato, ou tivesse outro nome. Na Itália, por exemplo, foi a Operação Mãos Limpas, desse o nome que tivesse. Em Portugal, muitos políticos da direita à esquerda, tal como aconteceu no Brasil, iriam ser apanhados nesse processo de corrupção. Portanto, o que eu vejo é que muitas pessoas que, como eu, apoiam o Dr. Paulo de Moraes, sobretudo pela postura dele no combate à corrupção, estão, por desconhecimento, a tomar uma posição contrária à posição do juiz Sérgio Moro, precisamente porque há esse filtro na informação que vem da classe política, que por um lado tem muito medo de que aconteceu no Brasil venha acontecer em Portugal também, até porque o Brasil não foi o primeiro caso sequer, já houve casos aqui na Europa, como o caso em Itália e em Espanha, e portanto eles querem, desde logo, evitar que esse processo possa sequer começar, como mantendo a polícia judiciária com muito poucos poderes e com muito poucos meios, quer meios humanos, quer meios técnicos, para fazer o seu trabalho, não lhe dando a independência que a Polícia Federal teve no Brasil e que tem no Brasil e que permitiu que isso acontecesse lá. Portanto, a classe política o que tem que fazer é o papel deles,
é passar essa imagem. E agora, porquê que os jornalistas tomam a mesma posição? Bom, basicamente por uma questão muito simples. É que eles clamam muito para a independência, mas eles têm que garantir o leitinho das crianças, como se costuma dizer. E qualquer jornalista que tenha a leviandade de falar, de defender essas coisas, defender essa posição, corre o risco de ser despedido. Porquê? Porque existe dentro da comunicação social controlos políticos, mas controlos empresariais. Porque não tenho a menor dúvida que, não, como toda a gente sabe, que não existe corrupção passiva sem corrupção ativa. E o que acontece é que a corrupção ativa é feita por poderosos que têm o dinheiro para corromper. E esses poderosos são as mesmas empresas que pagam as publicidades na televisão, na rádio, nos jornais. E, portanto, um jornalista que se atrevesse a falar aquilo que tem que ser falado, a defender um combate sério à corrupção em Portugal, iria, evidentemente, em muito pouco tempo, perder o seu emprego. E é preciso ter muita coragem para fazer-se isso. E, sobretudo, o que é um jornalista com uma caneta na mão se, para poder expressar tudo o que querem, tivesse que recorrer, como eu, por exemplo, que tenho independência porque não tenho patrocínios, não tenho absolutamente nada, posso dizer aquilo que eu quero, tenho total independência para dizer aquilo que quero, porque não vou sofrer nenhuma consequência disso. Agora, um jornalista que sabe que daquilo que sai da boca deles, daquilo que sai da pena deles, depende o seu ganha-pão, depende a sua sobrevivência, é preciso muita coragem para dizer que dar um basta e, por exemplo, recorrer, como é o meu caso, a fazer um canal no YouTube, a ter um blog e nas redes sociais e abertamente dizer o que pensa, sabendo que isso não lhe vai render dinheiro absolutamente nenhum, porque, desde logo, quando você tem um canal de YouTube ou nas redes sociais de modo geral, em que você quer falar de política de uma forma racional, isso não atrai muita atenção das pessoas. As pessoas são muito mais atraídas por radicalismos. Se eu tivesse um canal em que eu me posicionasse de uma forma radical pela esquerda, teria o apoio da esquerda, ou pela direita, teria o apoio da direita, porque cada vez mais as pessoas só querem ouvir quem pensa igual a eles. A partir do momento que eu me posiciono de uma forma isenta, falando mal da esquerda quando tiver que falar, falando mal da direita quando tiver que falar, e falando bem de uma e de outra quando tiver que falar, isso já não atrai tanta atenção das pessoas, porque se num dado momento elas me apoiam, no momento a seguir já estão contra mim. Portanto, este vídeo era para falar sobre isto. Se não subscreveu o canal, subscreva, partilhe nas redes sociais e não se esqueça de ativar as comunicações. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.